Resumo do livro 1984 George Orwell, capítulo 1. O livro se abre em um dia frio de abril, em Londres, dentro da superpotência chamada Oceania. O protagonista, Winston Smith, chega em casa nas Mansões Vitória, um prédio decadente, com cheiro de repolho fervido e corredores mal iluminados. Logo de início, o ambiente já transmite a sensação de opressão. Cartazes enormes espalhados pelas ruas exibem o rosto severo do grande irmão, acompanhado da frase que ecoa como um mantra: o grande irmão está de olho em você. É como se cada passo, cada gesto, cada pensamento fosse observado. Dentro do apartamento de Winston, a vigilância se torna ainda mais sufocante. Uma teletela ocupa a parede principal. Esse aparelho transmite propaganda do partido sem parar, mas também funciona como câmera, monitorando os cidadãos em tempo integral. Imagine viver em uma casa onde a televisão não pode ser desligada, e pior, onde ela também observa você. É como se a privacidade tivesse sido abolida, e até o silêncio fosse suspeito. Winston, cansado e inquieto, decide cometer um ato perigoso. Começa a escrever um diário. Parece algo banal, mas, naquele mundo, registrar pensamentos pessoais é um crime gravíssimo, chamado de crime de pensamento. É como se, ao colocar no papel suas ideias, ele desafiasse a autoridade absoluta do partido. Esse gesto simples, quase infantil, é na verdade um ato de rebeldia silenciosa. Enquanto escreve, Winston recorda-se de O'Brien, um membro do alto escalão do partido. Ele não sabe ao certo se O'Brien é aliado ou inimigo, mas sente uma conexão misteriosa, como se houvesse ali uma fagulha de cumplicidade. Essa dúvida é um reflexo da própria vida em Oceania. Nunca se sabe em quem confiar, porque qualquer pessoa pode ser um delator. Outro momento marcante do capítulo é o ritual dos 2 minutos de ódio. Todos os dias, os cidadãos são obrigados a assistir a vídeos que incitam ódio contra os inimigos do partido, especialmente Emmanuel Goldstein, o grande traidor. A cena é de histeria coletiva, gritos, insultos, rostos contorcidos de raiva. Winston, mesmo tentando resistir, acaba sendo arrastado pela emoção da multidão. É como se a raiva fosse contagiosa, uma febre que toma conta de todos. Esse detalhe mostra como o partido manipula emoções humanas básicas para manter o controle. O capítulo inicial de 1984 é como a abertura de uma cortina pesada, revelando um palco sombrio. O mundo de Winston é um lugar onde a verdade é moldada pelo poder, onde a vigilância é constante e onde até os pensamentos podem ser punidos. É um retrato extremo, mas que provoca uma reflexão incômoda. Até que ponto, em nossas próprias vidas, também somos observados, influenciados e moldados por forças externas? E assim começa a jornada de Winston, um homem comum em um mundo que tenta esmagar qualquer traço de individualidade. Sua decisão de escrever em um diário é pequena, mas carrega o peso de uma revolução íntima. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, um convite. Inscreva-se agora no canal Livrissimo para acompanhar todos os resumos e análises literárias. Essa é apenas a primeira porta que abrimos para dentro de 1984, e há muito mais a explorar. Capítulo 2. No segundo capítulo, Winston é interrompido em seu apartamento por uma batida na porta. É a senhora Parsons, sua vizinha, pedindo ajuda para consertar a pia. A cena parece banal, mas revela muito sobre a vida em Oceania. O apartamento dela é sujo, mal cuidado, e o ambiente é dominado pelos filhos pequenos, membros da organização infantil chamada Os Espiões. Essas crianças, doutrinadas pelo partido desde cedo, são agressivas e hostis. Elas acusam Winston de ser traidor e até o atacam com um estilingue. É como se a inocência da infância tivesse sido sequestrada pelo regime, transformando meninos e meninas em delatores em potencial. De volta ao seu apartamento, Winston reflete sobre o poder do partido em moldar até mesmo as crianças. Elas não apenas repetem slogans, mas vigiam os próprios pais, prontos para denunciá-los por qualquer comportamento suspeito. É um retrato perturbador de como a lealdade familiar é substituída pela lealdade ao Estado. Imagine viver em um lar onde seus próprios filhos podem ser a ameaça mais perigosa. Nesse momento, Winston também se lembra de um sonho recorrente com O'Brien, um membro do partido interno. No sonho, O'Brien lhe diz:
ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão. Essa frase misteriosa alimenta em Winston a esperança de que exista uma resistência, uma possibilidade de escapar da opressão. É como se, em meio à escuridão absoluta, houvesse uma promessa de luz. A Teletela, sempre presente, interrompe seus pensamentos com uma notícia de vitória na guerra, seguida por um anúncio de redução na ração de chocolate. A contradição é evidente. Celebram vitórias enquanto a população passa fome. Mas ninguém questiona, porque a propaganda do partido molda a percepção da realidade. É como se a verdade fosse maleável, ajustada conforme a conveniência do poder. Este capítulo aprofunda a atmosfera sufocante de 1984. Mostra como o partido não apenas controla o presente, mas também sequestra o futuro, moldando as crianças para perpetuar sua ideologia. A vida privada é corroída, e até os laços mais íntimos são transformados em instrumentos de vigilância. É um lembrete de que o controle absoluto não se impõe apenas pela força, mas pela manipulação das gerações que ainda estão aprendendo a viver. Capítulo 3. No terceiro capítulo, Winston desperta de um sonho que mistura lembranças e símbolos. Ele sonha com sua mãe e sua irmã, figuras que desapareceram em circunstâncias obscuras, provavelmente vítimas da repressão do partido. A imagem delas o faz refletir sobre a perda, sobre a ideia de que o amor e o sacrifício pessoal pertencem a um passado que já não existe em Oceania. É como se a memória fosse um território proibido, mas ainda assim insistisse em se manifestar em seus sonhos. Outro sonho recorrente é o chamado lugar onde não há escuridão. Essa frase, dita por O'Brien em sua imaginação, permanece como uma promessa enigmática. Winston não sabe se é esperança ou armadilha, mas se agarra a ela como quem segura uma centelha em meio à escuridão. É um detalhe que mostra como, mesmo em um regime totalitário, a mente humana busca símbolos de resistência. Ao acordar, Winston é imediatamente lembrado da realidade sufocante. A Teletela o desperta com o anúncio de exercícios físicos obrigatórios, os chamados ginásticos matinais. Todos devem participar, e até mesmo dentro de casa não há escapatória. A instrutora, do outro lado da tela, grita ordens e corrige movimentos, como se pudesse ver cada detalhe. Winston, cansado e debilitado, tenta acompanhar, mas é repreendido pela voz metálica que o acusa de não se esforçar o suficiente. É um retrato claro de como até o corpo é controlado pelo partido, transformando a disciplina física em mais uma forma de vigilância. Enquanto se exercita, Winston reflete sobre a guerra constante em que Oceania está envolvida. O inimigo muda de tempos em tempos, ora é a Eurásia, ora a Lestásia, mas a narrativa oficial sempre se ajusta para que pareça que o partido esteve certo desde o início. Essa manipulação da memória coletiva é um dos pilares do poder. Se o passado pode ser reescrito, o presente se torna incontestável. É como se a verdade fosse um material maleável, moldado conforme a conveniência. O capítulo também introduz a ideia de que a realidade não é apenas controlada pela força, mas pela linguagem. Winston percebe que, se o partido consegue controlar o que as pessoas lembram e acreditam, consegue também controlar o que elas consideram possível. É uma reflexão que vai além da política. Mostra como a percepção da realidade depende das histórias que contamos a nós mesmos. Esse trecho do livro aprofunda a sensação de aprisionamento. Winston não é apenas vigiado em seus atos, mas também em seus pensamentos, sonhos e até em seus movimentos corporais. O partido não deixa espaço para a individualidade, e qualquer resquício de memória ou esperança é tratado como ameaça. Ainda assim, os sonhos de Winston revelam que, por mais que tentem, não conseguem apagar completamente a humanidade que resiste dentro dele. O capítulo 13, portanto, um lembrete de que a opressão mais eficaz não é a que controla apenas o presente, mas a que tenta apagar o passado e moldar o futuro. Winston, com seus sonhos e reflexões, é a prova de que a mente humana sempre buscará brechas, mesmo quando tudo parece perdido. Capítulo 4. No quarto capítulo, mergulhamos no cotidiano de Winston dentro do Ministério da Verdade, o lugar onde trabalha. O nome do ministério já é uma ironia. Sua função não é preservar a verdade, mas apagá-la e reescrevê-la conforme os interesses do partido. Winston passa o dia diante de documentos, jornais e registros,
recebendo ordens para corrigir informações que já haviam sido publicadas. O objetivo é simples e ao mesmo tempo aterrador: garantir que o passado esteja sempre em conformidade com a versão atual da história. Nesse dia específico, Winston recebe 4 ordens de retificação. Uma delas envolve um discurso do grande irmão que elogiava um camarada chamado Vitesse. O problema é que Vitesse caiu em desgraça e foi vaporizado, ou seja, apagado da existência. Para que não reste contradição, Winston precisa eliminar qualquer menção a ele. Mas não basta apagar. É necessário substituir. Assim, Winston inventa um novo personagem, o camarada Ogilvy, um herói fictício que nunca existiu, mas que agora passa a ocupar o lugar de Vitesse na narrativa oficial. É como se a mentira não apenas encobrisse a verdade, mas se tornasse a nova realidade. Esse processo de manipulação é descrito com naturalidade, como se fosse apenas mais uma tarefa burocrática. Winston sabe que está substituindo uma mentira por outra, mas também entende que, nesse mundo, a verdade não tem valor próprio. O que importa é a versão que o partido decide impor. É como se a realidade fosse um quadro em constante repintura, onde as cores originais desaparecem sob novas camadas até que ninguém mais se lembre do que havia antes. O trabalho de Winston revela um aspecto central da distopia de Orwell: o controle da memória. Se o passado pode ser reescrito, o presente se torna incontestável. Afinal, como questionar algo se não há provas de que foi diferente? Essa manipulação não é apenas política, mas psicológica. Ela mina a confiança das pessoas em suas próprias lembranças, criando uma sensação de que nada é sólido, nada é confiável. Ao final do capítulo, Winston reflete sobre a natureza absurda de sua função. Ele sabe que está preso em um ciclo sem fim, onde cada documento alterado é apenas mais uma peça em um quebra-cabeça que nunca terá a imagem definitiva. Ainda assim, há uma estranha satisfação em seu trabalho criativo, como no caso da invenção de Ogilvy. É uma contradição. Mesmo em um sistema opressor, o ser humano encontra formas de exercer imaginação, ainda que a serviço da mentira. Esse capítulo é um dos mais simbólicos do livro, porque mostra como o poder absoluto não se limita a controlar o presente, mas também o passado. É uma advertência sobre o perigo de deixar que a história seja manipulada, pois, quando isso acontece, a própria noção de realidade se dissolve. O que resta é apenas a versão oficial, e qualquer lembrança diferente se torna um crime de pensamento. Capítulo 5. No 5º capítulo, acompanhamos Winston durante o almoço no refeitório do Ministério da Verdade. O ambiente é cinzento, marcado por filas, pratos insossos e conversas superficiais. O cardápio é sempre o mesmo: ensopado ralo, pão escasso e a onipresente Vitória Gin, uma bebida áspera que serve mais para entorpecer do que para dar prazer. É um retrato da vida cotidiana em Oceania, onde até a alimentação é padronizada e sem alegria, como se o partido quisesse reduzir cada experiência humana ao mínimo necessário para sobreviver. Nesse cenário, Winston se encontra com Simmy, um colega de trabalho especialista em linguística. Simmy está envolvido na elaboração da nova edição da Novilíngua, o idioma oficial que o partido está moldando para substituir o inglês tradicional. Ele fala com entusiasmo sobre como cada edição reduz o número de palavras disponíveis. Para Simmy, isso é um avanço. Quanto menos palavras, menos possibilidades de pensamento independente. A ideia é simples e assustadora. Se não há palavras para expressar uma ideia, essa ideia deixa de existir. É como se a linguagem fosse uma prisão invisível, moldando os limites da mente. Enquanto Simmy fala com fervor, Winston observa em silêncio. Ele percebe que Simmy é inteligente demais, lúcido demais, e que isso o torna perigoso. No fundo, Winston pressente que Simmy será eliminado em algum momento, porque o partido não tolera pessoas que enxergam fundo demais. Essa intuição se confirma mais tarde, quando Simmy desaparece sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. É o destino de todos que, de alguma forma, representam uma ameaça ao controle absoluto. Durante o almoço, a conversa também revela a atmosfera de paranoia constante. Todos falam em slogans, repetem frases prontas e evitam qualquer comentário que possa ser interpretado como desvio. É como se cada palavra fosse uma armadilha em potencial. Winston, mais uma vez,
Sente o peso de viver em um mundo onde até o silêncio pode ser suspeito. O capítulo mostra de forma clara como o partido não controla apenas os corpos, mas também as mentes. A novilíngua é a ferramenta perfeita para isso. Ao reduzir o vocabulário, reduz-se também a capacidade de pensar criticamente. É uma analogia poderosa com o mundo real, onde a manipulação da linguagem pode moldar a percepção da realidade. Afinal, se só existem palavras para expressar uma versão da verdade, qualquer outra versão se torna impossível. Esse trecho do livro é um lembrete de que a liberdade não se perde apenas pela força, mas também pela erosão lenta da linguagem e do pensamento. Winston, ao observar Simme, entende que o perigo não está apenas em falar demais, mas também em compreender demais. E, em Oceania, compreender é um risco que pode custar a própria existência. No 6º capítulo, Winston escreve em seu diário sobre uma experiência pessoal que revela muito sobre a forma como o partido controla até os aspectos mais íntimos da vida, a sexualidade. Ele recorda um encontro com uma prostituta, uma mulher envelhecida e cansada, que ele procurou em um momento de desespero. A lembrança não é de prazer, mas de degradação. O partido, ao reprimir o desejo e transformar o sexo em algo apenas funcional para a reprodução, empurra as pessoas para experiências clandestinas, marcadas pela culpa e pelo vazio. Winston reflete sobre como o partido busca eliminar qualquer forma de prazer genuíno. O sexo, que poderia ser uma expressão de liberdade e intimidade, é tratado como uma ameaça. A energia sexual é vista como algo perigoso, porque pode gerar vínculos emocionais fora do controle do Estado. Por isso, o partido tenta canalizar essa energia para a devoção ao grande irmão e para o ódio aos inimigos. É como se até o corpo fosse sequestrado, transformado em instrumento político. Ele também pensa em sua esposa, Catherine, com quem teve um casamento infeliz. Catherine era completamente submissa à ideologia do partido. Para ela, o ato sexual era apenas um dever para com o partido, uma obrigação mecânica destinada à procriação. Winston recorda com amargura como a relação entre eles era fria, sem afeto, sem desejo, sem humanidade. Esse casamento fracassado é um retrato de como o regime destrói até mesmo os laços mais íntimos, substituindo o amor pela lealdade ao Estado. O capítulo mostra que a opressão em Oceania não se limita ao espaço público, mas invade o espaço privado, corroendo a intimidade e a individualidade. O partido não quer apenas controlar o que as pessoas fazem ou pensam, mas também o que sentem. O prazer é perigoso porque é uma forma de liberdade, e a liberdade é intolerável para um regime que exige obediência absoluta. Essa reflexão de Winston é um dos pontos mais humanos do livro. Ele não está apenas preocupado com política ou ideologia, mas com a perda daquilo que nos torna verdadeiramente vivos, a capacidade de sentir, de amar, de desejar. O partido pode manipular a história, a linguagem e até os sonhos, mas o desejo humano insiste em resistir, mesmo que de forma clandestina e imperfeita. O 6º capítulo, portanto, aprofunda a dimensão psicológica da opressão. Mostra que o totalitarismo não se contenta em dominar a mente e o corpo, ele quer dominar também o coração. E, ao lembrar de sua própria experiência, Winston percebe que sua rebeldia não é apenas política, mas também íntima. O desejo de recuperar a humanidade que o partido tenta apagar. Capítulo 7. Winston escreve em seu diário e mergulha em lembranças dolorosas de sua infância. Ele recorda a última vez que viu sua mãe e sua irmã, durante um período de guerra civil e escassez extrema. A fome era constante e Winston, ainda menino, sentia-se dominado pelo egoísmo da sobrevivência. Ele lembra de ter roubado um pedaço de chocolate da própria irmã, fugindo logo depois. Quando voltou, sua mãe e a menina haviam desaparecido para sempre. Essa memória o assombra, pois carrega a culpa de ter colocado sua própria necessidade acima do amor familiar. Esse relato íntimo mostra como o partido não apenas controla o presente, mas também destruiu o passado das pessoas. Winston percebe que sua mãe representava valores que já não existem em Oceania: amor, sacrifício e lealdade genuína. Para ele, a morte dela simboliza a morte de uma era em que os sentimentos humanos ainda tinham espaço. É como se a lembrança fosse uma prova de que a humanidade já foi diferente, mas que agora está sendo apagada.
Enquanto escreve, Winston reflete sobre os proletas, a classe trabalhadora que vive à margem do partido. Ele acredita que, apesar da pobreza e da ignorância, eles ainda preservam a essência da humanidade. Diferente dos membros do partido, que são moldados pela propaganda e pela vigilância, os proletas ainda amam, sofrem e vivem de forma mais autêntica. Winston chega a pensar que, se houver alguma esperança de mudança, ela virá deles. É uma ideia que o consola, mas também o exola, porque sabe que essa esperança é frágil e distante. O capítulo também traz uma reflexão sobre a manipulação da verdade. Winston entende que o partido não apenas controla os fatos, mas também redefine o que é real. Se o partido diz que 2 mais 2 são 5, então essa passa a ser a verdade oficial. A lembrança de sua mãe e irmã é, portanto, um ato de resistência, uma prova íntima de que existe uma realidade que o partido não pode apagar. Mas, ao mesmo tempo, ele teme que até essas memórias possam desaparecer com o tempo, corroídas pela propaganda e pela vigilância. Esse trecho do livro é profundamente humano. Mostra que a luta de Winston não é apenas política, mas também emocional. Ele não busca apenas liberdade, mas também a recuperação de algo perdido, a capacidade de sentir amor verdadeiro, de viver em um mundo onde os laços familiares não sejam destruídos pelo medo. O capítulo 7 é, assim, um lembrete de que a opressão mais cruel não é apenas a que controla corpos e mentes, mas a que apaga memórias e sentimentos, deixando apenas o vazio. É nesse contraste entre a lembrança da mãe e a realidade de Oceania que Winston encontra sua maior dor, mas também sua maior motivação. Ele sabe que, mesmo que tudo seja apagado, enquanto houver memória, ainda haverá resistência. Capítulo 8. Winston decide se aventurar pelas ruas de Londres, afastando-se das áreas controladas pelo partido e entrando nos bairros dos proletas. Essa escolha é arriscada, pois qualquer movimento fora da rotina pode levantar suspeitas. Mas Winston sente a necessidade de buscar respostas, de encontrar algum vestígio de verdade fora da propaganda oficial. É como se ele estivesse em busca de uma memória coletiva que o partido ainda não tivesse conseguido apagar. As ruas dos proletas são diferentes das áreas do partido. São sujas, barulhentas, cheias de vida. Há mercados improvisados, crianças brincando, homens discutindo em bares. Apesar da pobreza, há uma sensação de humanidade que Winston não encontra entre os membros do partido. Ele observa que, mesmo vivendo em condições precárias, os proletas ainda cantam, brigam, amam e sofrem de forma autêntica. Para Winston, isso é uma prova de que, se existe esperança de mudança, ela está neles. Durante sua caminhada, Winston entra em um bar e tenta conversar com um velho, na esperança de obter informações sobre como era a vida antes da Revolução. Ele quer saber se o partido realmente melhorou a vida das pessoas ou se apenas reescreveu a história. Mas a conversa é frustrante. O velho se perde em lembranças confusas, fala de detalhes banais, mas não consegue oferecer uma visão clara do passado. Essa cena mostra como a memória coletiva foi corroída, tornando impossível reconstruir a verdade. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando. Mais tarde, Winston passa diante de uma loja de antiguidades, um lugar que o atrai pela atmosfera de outro tempo. Ele entra e conversa com o dono, o Sr. Sharrington, um homem idoso e aparentemente inofensivo. A loja está cheia de objetos do passado, quadros, móveis, livros, coisas que escaparam da destruição sistemática promovida pelo partido. Winston sente uma estranha nostalgia, como se aqueles objetos fossem testemunhas silenciosas de uma era perdida. Entre eles, um item chama sua atenção, um belo peso de papel de vidro, com um pedaço de coral dentro. Ele o compra, sem saber exatamente por quê, mas sentindo que aquele objeto representa algo puro, intocado pela manipulação do partido. Ao sair da loja, Winston vê uma jovem do partido, de cabelos escuros, que parece segui-lo. Ele fica tomado pelo medo, acreditando que ela pode ser uma espiã da polícia das ideias. Essa sensação de paranoia constante reforça a atmosfera sufocante do livro. Em Oceania, até um simples passeio pode se transformar em ameaça de prisão ou morte. O capítulo 8 é fundamental porque mostra o contraste entre os proletas e os membros do partido.
Enquanto os primeiros vivem em meio à pobreza, mas ainda preservam traços de humanidade, os segundos vivem sob vigilância e repressão, privados de sentimentos genuínos. Winston percebe que a esperança não está em grandes revoluções planejadas, mas na vitalidade simples e desorganizada dos proletas. Ainda assim, ele também entende que essa esperança é frágil, porque falta consciência política a essa maioria. Esse trecho do livro nos lembra que a memória e a cultura são armas poderosas contra a opressão. O partido tenta apagar o passado, mas os objetos antigos, as canções populares e até os hábitos cotidianos dos proletas resistem como pequenas fagulhas de verdade. Winston, ao buscar essas fagulhas, mostra que sua rebeldia não é apenas política, mas também existencial. Ele quer recuperar a humanidade perdida em meio ao controle absoluto. O 9º capítulo é um dos mais longos e densos do livro, funcionando quase como uma pausa na narrativa para aprofundar a ideologia do partido. Ele começa logo após a Semana do Ódio, um período de intensa propaganda e mobilização coletiva, em que a população é tomada por histeria contra os inimigos de Oceania. Winston, exausto depois de dias de trabalho incessante no Ministério da Verdade, finalmente encontra um momento de descanso. É nesse intervalo que ele se refugia no quarto alugado sobre a loja do Sr. Sharrington, levando consigo um objeto precioso, o livro proibido de Emmanuel Goldstein. Esse livro, intitulado A Teoria e a Prática do Coletivismo Oligárquico, é considerado o manifesto da resistência. Winston o recebe como se fosse uma revelação, uma chave para compreender o mundo em que vive. Ao abri-lo, descobre que não se trata de um texto revolucionário no sentido tradicional, mas de uma análise detalhada sobre como o poder se mantém e se perpetua. O livro explica que a sociedade está dividida em 3 classes: os altos, os médios e os baixos. A história, segundo Goldstein, é marcada pela luta constante entre essas classes, em que os médios sempre tentam derrubar os altos, usando os baixos como massa de manobra. Mas, quando chegam ao poder, os médios se tornam os novos altos, e o ciclo recomeça. O texto também revela a lógica por trás da guerra permanente. A guerra, em Oceania, não é travada para vencer, mas para manter a sociedade em estado de mobilização constante. Ela serve para consumir recursos, impedir que a população desfrute de prosperidade, sobretudo, justificar a vigilância e a repressão. É como se a guerra fosse um mecanismo de equilíbrio interno, garantindo que ninguém questione o sistema. Winston, ao ler essas páginas, sente que finalmente encontra explicações para aquilo que sempre intuiu. O partido não busca o bem-estar do povo, mas apenas a manutenção do poder. Outro ponto central do livro é a manipulação da verdade. Goldstein descreve como o controle da informação é a arma mais poderosa do partido. Se o passado pode ser reescrito, o presente se torna incontestável. Essa ideia ressoa profundamente em Winston, que vive diariamente a tarefa de falsificar documentos. Ele percebe que sua função não é apenas burocrática, mas parte de um mecanismo gigantesco que sustenta a própria estrutura do poder. Enquanto lê, Winston sente uma mistura de alívio e desespero. Alívio por finalmente encontrar palavras que descrevem a realidade que ele sempre suspeitou, e desespero por perceber a dimensão do controle em que está preso. O livro de Goldstein não oferece soluções práticas, mas revela a lógica fria e calculada do partido. É como se fosse um espelho que mostra a verdade nua e crua, sem oferecer saída. Esse capítulo é fundamental porque amplia a visão do leitor sobre o funcionamento da distopia. Até aqui, acompanhávamos a vida de Winston em detalhes pessoais. Agora, temos uma explicação teórica que dá sentido ao cenário. É como se Orwell, por meio de Goldstein, abrisse uma janela para entendermos não apenas Oceania, mas também os mecanismos de poder em qualquer sociedade. A guerra sem fim, a manipulação da linguagem, o controle da memória. Tudo isso não é apenas ficção, mas o alerta sobre como regimes autoritários podem se sustentar. O capítulo 9, portanto, é uma pausa reflexiva dentro da narrativa, mas também um dos momentos mais impactantes do livro. Ele mostra que a opressão não é fruto do acaso, mas de um sistema cuidadosamente planejado. Winston, ao ler o livro proibido, sente que sua rebeldia ganha fundamento, mas também percebe que a luta contra o partido é muito maior do que ele poderia imaginar. Capítulo 10.
Winston e Julia estão no quarto alugado sobre a loja do Sr. Sherrington, aquele espaço que parecia ser um refúgio seguro, longe dos olhos do partido. Eles acordam juntos, em um raro momento de intimidade e tranquilidade. Uma canção sentimental toca no rádio, contrastando com os hinos de ódio e propaganda que dominam o cotidiano. Essa música simples, quase banal, representa para Winston uma lembrança de humanidade, como se fosse um eco de um mundo que ainda resiste em pequenos detalhes. Julia reclama de fome, e Winston percebe que o fogareiro está apagado, pois o querosene acabou. Ele sugere pedir emprestado ao Sr. Sherrington, reforçando a confiança que ambos depositam naquele homem idoso e aparentemente inofensivo. O clima entre eles é de cumplicidade, como se estivessem construindo um espaço próprio, uma bolha de liberdade em meio à opressão. Mas essa sensação é ilusória, e Orwell prepara o terreno para uma virada brutal. De repente, uma voz metálica ecoa pelo quarto. Não é a voz do rádio, mas da teletela escondida atrás de um quadro na parede. O quarto, que parecia protegido, estava na verdade sob vigilância o tempo todo. A polícia das ideias invade o local, quebrando a ilusão de segurança. Julia é violentamente agredida, e Winston é dominado sem chance de resistência. O Sr. Sherrington, até então visto como aliado, revela sua verdadeira face. Ele é um agente do partido, parte da armadilha cuidadosamente montada para capturá-los. Esse momento é devastador porque simboliza a destruição da esperança. O quarto, que representava um espaço de liberdade e intimidade, transforma-se em cenário de traição e vigilância. A mensagem é clara. Em Oceania, não existe lugar seguro. O partido está em todos os lugares, até mesmo onde se acredita estar protegido. A confiança, o amor e a intimidade são ilusões que podem ser esmagadas a qualquer momento. O capítulo 10 marca o fim de uma fase da narrativa. Até aqui, Winston e Julia acreditavam que poderiam resistir de forma clandestina, criando pequenos espaços de rebeldia. Mas a captura mostra que o partido é onipresente e implacável. A sensação de paranoia que permeava os capítulos anteriores se confirma. Não há como escapar. O grande irmão sempre esteve observando. Esse trecho é um dos mais impactantes do livro porque mostra a fragilidade da resistência individual diante de um sistema totalitário. Winston e Julia não foram derrotados apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A traição de Sherrington é a prova de que até as figuras mais inofensivas podem ser instrumentos do partido. É uma lição amarga. Em um regime de vigilância absoluta, a confiança é um luxo que não pode existir. O capítulo encerra a segunda parte do livro com uma virada dramática. A partir daqui, a narrativa mergulha no confronto direto entre Winston e o poder do partido, mostrando que a luta pela liberdade não é apenas externa, mas também interna, travada dentro da mente e do coração. No 11º capítulo, Winston é levado para o Ministério do Amor, o lugar mais temido de toda a Oceania. O nome, mais uma vez, é uma ironia cruel. Ali não existe amor, apenas dor, vigilância e tortura. O ambiente é descrito como um espaço frio, sem janelas, iluminado por luzes brancas que nunca se apagam. O tempo parece não existir, e os prisioneiros perdem qualquer noção de dia ou noite. É como se o partido tivesse criado um limbo, um espaço fora da realidade, destinado a quebrar completamente a resistência humana. Winston é colocado em uma cela com outros prisioneiros. Entre eles, há pessoas comuns acusadas de crimes banais, mas também membros do partido que caíram em desgraça. A tensão é constante, porque ninguém sabe quando será chamado, nem o que acontecerá depois. O medo paira no ar como uma presença invisível. Alguns prisioneiros tremem em silêncio, outros choram, e há aqueles que tentam se convencer de que tudo não passa de um mal-entendido. Mas Winston sabe que não há saída. Todos ali estão condenados. A cada momento, guardas entram e chamam alguém pelo nome. O prisioneiro é levado para fora. Muitas vezes, retorna em estado deplorável, machucado, desfigurado, ou simplesmente não retorna. O terror psicológico é tão intenso quanto a violência física. Winston percebe que o objetivo do partido não é apenas punir, mas destruir a dignidade, apagar qualquer traço de individualidade. É como se cada pessoa fosse reduzida a um corpo obediente,
incapaz de pensar por si mesma. Nesse ambiente, Winston reencontra rostos conhecidos. Um deles é Amplefort, colega do Ministério da Verdade, preso por um detalhe aparentemente insignificante: ter deixado a palavra Deus em um poema durante uma revisão. Esse detalhe mostra como qualquer deslize, por menor que seja, pode ser considerado crime de pensamento. Outro prisioneiro é Parsons, o vizinho de Winston, aquele homem ingênuo e devoto ao partido. Ele foi denunciado pela própria filha, que o acusou de crime de pensamento enquanto dormia. Parsons, no entanto, não demonstra raiva ou ressentimento. Pelo contrário, agradece ao partido por tê-lo corrigido. Essa cena é perturbadora porque mostra como a doutrinação é tão profunda que até a prisão é vista como um ato de justiça. O capítulo 11 é marcado por essa atmosfera de degradação e medo absoluto. Winston observa tudo com crescente desespero, mas também com uma estranha lucidez. Ele entende que o partido não se contenta em eliminar os inimigos, ele precisa transformá-los em exemplos, em corpos quebrados que confirmam sua autoridade. O Ministério do Amor não é apenas uma prisão, mas uma fábrica de submissão. Esse trecho do livro é um dos mais impactantes porque mostra a face mais brutal do regime. Até aqui, a opressão era sentida no cotidiano, na vigilância, na manipulação da linguagem e da memória. Agora, ela se revela em sua forma mais direta: a violência física e psicológica. Winston, diante desse cenário, começa a perceber que sua luta não será apenas contra o partido, mas contra a própria capacidade de resistir à dor e ao medo. O capítulo 11 marca o início da fase final da jornada de Winston, a desconstrução de sua identidade. O que antes era rebeldia silenciosa e esperança íntima agora será colocado à prova diante da máquina de tortura do partido. 12º capítulo. Winston continua preso no Ministério do Amor, mergulhado em um ambiente de medo absoluto. O tempo ali parece não existir. Não há janelas, não há relógios, apenas a sensação de que os dias se arrastam em uma sequência interminável de espera e terror. A cela é um espaço frio, iluminado por luzes que nunca se apagam, projetadas para desorientar os prisioneiros. É como se o partido tivesse criado um lugar fora da realidade, onde a mente humana pudesse ser lentamente quebrada. Winston observa os outros prisioneiros que entram e saem da cela. Cada um deles carrega no rosto a marca do desespero. Alguns são cidadãos comuns, outros membros do partido que caíram em desgraça. O que todos têm em comum é a certeza de que não há saída. A cada vez que um guarda chama um nome, o silêncio toma conta, porque todos sabem que aquele prisioneiro será levado para interrogatórios e torturas. Alguns retornam, mutilados e irreconhecíveis, outros simplesmente desaparecem, como se tivessem sido apagados da existência. Nesse ambiente, Winston reencontra rostos conhecidos. Um deles é Parsons, seu vizinho, aquele homem ingênuo e devoto ao partido. Ele foi denunciado pela própria filha, que o acusou de crime de pensamento enquanto dormia. Parsons, no entanto, não demonstra raiva. Pelo contrário, agradece ao partido por tê-lo corrigido. Essa cena é perturbadora porque mostra como a doutrinação é tão profunda que até a prisão é vista como um ato de justiça. É a prova de que o partido não precisa apenas da força. Ele conquista também a mente e o coração de seus súditos. Outro momento marcante é quando Winston vê prisioneiros implorando para não serem levados para a temida Sala 101. O pavor é tão intenso que eles preferem qualquer outra tortura, até mesmo a morte, em vez de enfrentar o que os espera lá dentro. A Sala 101 é mencionada apenas de forma enigmática, mas já se torna um símbolo do terror absoluto, um lugar onde cada indivíduo encontra o pior de seus medos. Esse capítulo mostra como o partido não se contenta em punir fisicamente. Ele quer destruir a dignidade, apagar qualquer traço de resistência, transformar cada prisioneiro em um corpo obediente e uma mente submissa. O Ministério do Amor não é apenas uma prisão, é uma máquina de desconstrução psicológica. Winston, diante desse cenário, começa a perceber que sua luta não será apenas contra a dor física, mas contra a própria capacidade de manter sua identidade. O capítulo 12 é um mergulho profundo na lógica do totalitarismo. Ele mostra que o poder absoluto não se limita a controlar o que as pessoas fazem, mas também o que elas pensam e sentem.
o medo da sala 101, a gratidão de Parsons pela própria prisão, o silêncio resignado dos prisioneiros, tudo isso revela que o partido não governa apenas pela força, mas pela manipulação da mente. Winston, cada vez mais fragilizado, entende que sua resistência está prestes a ser testada em seu limite mais extremo. No 13º capítulo, Winston finalmente é levado para os interrogatórios no Ministério do Amor. É aqui que a face mais brutal do partido se revela. O responsável por conduzir esse processo é O'Brien, aquele mesmo homem que Winston acreditava ser um aliado secreto da resistência. A revelação é devastadora. O'Brien nunca foi um conspirador, mas sim um fiel servidor do partido, que o observava e manipulava desde o início. A esperança de Winston se desfaz em um instante, substituída pela certeza de que sua rebeldia sempre esteve condenada. O'Brien não se limita a interrogar. Ele conduz uma verdadeira desconstrução psicológica. Winston é submetido a torturas físicas violentas, choques elétricos e sessões intermináveis de dor. Mas o objetivo não é apenas arrancar confissões. O'Brien deixa claro que o partido não se contenta em destruir o corpo. Ele quer dominar a mente. Winston deve não apenas obedecer, mas acreditar. Não basta dizer que 2 mais 2 são 5. É preciso realmente acreditar que essa é a verdade. Esse detalhe mostra a essência do poder do partido. Não se trata de controlar a realidade, mas de controlar a percepção da realidade. Durante os interrogatórios, O'Brien explica a lógica do partido. Ele afirma que o objetivo não é o bem-estar da população, nem a justiça, nem a prosperidade. O único objetivo é o poder pelo poder. O partido não busca governar para melhorar a vida das pessoas, mas para manter o domínio absoluto. Essa confissão é perturbadora porque elimina qualquer justificativa ideológica. O partido não precisa de desculpas. Ele existe apenas para perpetuar a si mesmo. Winston, enfraquecido pela dor, tenta resistir. Ele insiste que existe uma verdade objetiva, que a realidade não pode ser alterada pelo partido. Mas O'Brien o confronta com a ideia de que a realidade só existe na mente humana. Se o partido controla as mentes, controla também a realidade. Essa discussão filosófica é um dos pontos mais profundos do livro, porque mostra como a opressão não se limita ao físico, mas invade o campo do pensamento e da lógica. O capítulo 13 é um divisor de águas. Até aqui, Winston acreditava que poderia resistir, que sua mente era um espaço inviolável. Mas diante da tortura e da manipulação de O'Brien, ele começa a perceber que até seus pensamentos mais íntimos podem ser moldados. A rebeldia que parecia tão sólida começa a se fragmentar. O partido não quer apenas submissão, ele quer amor. Winston deve amar o grande irmão, e esse é o objetivo final da tortura. Esse trecho do livro é um dos mais impactantes porque revela a essência do totalitarismo descrito por Orwell. Não se trata apenas de vigiar, punir ou manipular informações. Trata-se de dominar completamente a mente humana, apagando qualquer possibilidade de resistência. Winston, diante de O'Brien, não enfrenta apenas um homem, mas a personificação de um sistema que não admite brechas. O capítulo 13 mostra que a luta de Winston não é apenas contra o partido, mas contra a própria destruição de sua identidade. Capítulo 14. Winston continua sendo submetido ao processo de tortura e reeducação dentro do Ministério do Amor. O'Brien, que agora se revela como seu carrasco e mentor ao mesmo tempo, intensifica os interrogatórios. A relação entre eles é paradoxal. Winston odeia, mas também sente uma estranha admiração, como se O'Brien fosse a personificação da inteligência e da força do partido. É como se estivesse diante de um professor cruel, que ensina não apenas com palavras, mas com dor. O'Brien explica a Winston que o objetivo do partido não é apenas obter obediência, mas conquistar o controle absoluto da mente. Não basta que os cidadãos digam que acreditam no partido, eles precisam realmente acreditar, até o fundo de sua consciência. O poder, segundo O'Brien, não é um meio para alcançar algo maior, mas um fim em si mesmo. O partido existe apenas para manter o poder, e sua ambição é eterna. Essa revelação é perturbadora porque elimina qualquer justificativa ideológica. Não há promessa de futuro melhor, não há utopia, apenas a perpetuação do domínio. Durante as sessões,
Winston é confrontado com a ideia de que a realidade não é objetiva, mas maleável. O'Brien insiste que, se o partido diz que 2 mais 2 são 5, então essa é a verdade. Winston tenta resistir, afirmando que existe uma realidade independente, mas a dor o enfraquece. A tortura não é apenas física, mas também psicológica, forçando-o a duvidar de sua própria percepção. É como se o partido quisesse arrancar dele não apenas a resistência, mas a própria noção de realidade. O'Brien também revela a lógica por trás da opressão. Ele afirma que o partido não busca apenas controlar o presente, mas também o passado e o futuro. Ao manipular a memória e a linguagem, o partido molda a própria existência. Winston percebe que sua luta não é apenas contra um regime político, mas contra uma força que pretende dominar até os limites do pensamento humano. É uma batalha desigual, em que a verdade é constantemente distorcida até perder qualquer sentido. Esse capítulo é um dos mais filosóficos do livro, porque discute a natureza do poder e da realidade. O'Brien representa a voz do totalitarismo em sua forma mais pura, sem máscaras, sem justificativas. Ele não fala em justiça, progresso ou igualdade. Fala apenas em dominação, em controle absoluto, em poder pelo poder. Winston, diante disso, começa a perceber que sua resistência está se tornando insustentável. A dor, a manipulação e a pressão psicológica corroem sua capacidade de manter a fé em si mesmo. O capítulo 14 mostra que a verdadeira vitória do partido não está em destruir fisicamente seus inimigos, mas em transformá-los em crentes. Winston não deve apenas obedecer, deve amar o grande irmão. Essa é a essência da opressão. Não basta calar a voz, é preciso conquistar o coração. O'Brien deixa claro que o objetivo final é a submissão total, e Winston, cada vez mais fragilizado, começa a sentir que sua mente está sendo lentamente moldada para aceitar o impossível como verdade. No capítulo 15, Winston continua sob o domínio de O'Brien no Ministério do Amor. A tortura física já o enfraqueceu, mas agora o processo se aprofunda em uma dimensão ainda mais cruel: a destruição psicológica. O'Brien não quer apenas que Winston confesse crimes. Ele quer que Winston aceite, de forma plena, a lógica do partido. É um processo de reeducação forçada, em que a dor e a manipulação se combinam para remodelar a mente. O'Brien insiste em mostrar a Winston que a realidade não existe fora daquilo que o partido define. Se o partido diz que 2 mais 2 são 5, então essa é a verdade. Winston tenta resistir, afirmando que existe uma realidade objetiva, independente das palavras. Mas a cada tentativa de resistência, O'Brien aumenta a intensidade da dor, até que Winston começa a duvidar de si mesmo. É como se a tortura não fosse apenas um castigo, mas uma ferramenta para corroer a confiança na própria razão. Nesse processo, O'Brien explica que o objetivo do partido não é apenas governar, mas dominar completamente. O poder não é um meio para alcançar justiça ou progresso. O poder é o fim em si mesmo. O partido não busca apenas obediência, mas amor. Winston deve amar o grande irmão, e essa é a vitória final do regime: transformar até os rebeldes em devotos. Essa revelação é perturbadora porque mostra que não há espaço para resistência verdadeira. O partido não se contenta em destruir fisicamente seus inimigos. Ele precisa conquistar suas mentes. Winston, cada vez mais fragilizado, começa a perceber que sua luta está se tornando insustentável. Ele ainda tenta se apegar à ideia de que existe uma verdade fora do partido, mas a dor e a pressão psicológica o empurram para a rendição. O'Brien, com frieza, mostra que a rebeldia de Winston não é apenas inútil, mas insignificante diante da máquina de poder que é o partido. A sensação é de que não há saída, de que qualquer tentativa de resistência será inevitavelmente esmagada. Esse capítulo é um dos mais intensos porque revela a essência do totalitarismo em sua forma mais pura. Não se trata apenas de vigiar ou punir, mas de remodelar a mente humana até que não reste nada além da submissão. Winston, que antes acreditava que sua mente era um espaço inviolável, começa a perceber que até esse último refúgio pode ser tomado. O partido não quer apenas controlar o que as pessoas fazem, mas o que elas acreditam ser real. O capítulo 15, portanto, aprofunda a desconstrução de Winston. Ele já não é apenas um prisioneiro físico,
mas um prisioneiro mental. A luta agora não é mais contra o partido, mas contra a própria dissolução de sua identidade. É o prenúncio de que a vitória do regime não será apenas sobre o corpo, mas sobre a alma. Capítulo 16. Winston continua sendo submetido ao processo de reeducação no Ministério do Amor. O'Brien, com sua presença imponente e fria, conduz cada sessão como se fosse um professor paciente, mas cruel. Ele não apenas tortura Winston fisicamente, mas também o guia em uma espécie de aula sobre o funcionamento do partido e a natureza do poder. É como se a dor fosse apenas uma ferramenta para abrir espaço na mente de Winston, permitindo que novas ideias fossem implantadas. O'Brien insiste em mostrar que a realidade não existe fora daquilo que o partido define. Para ele, a verdade não é objetiva, mas construída. Se o partido diz que algo aconteceu, então aconteceu. Se o partido afirma que 2 mais 2 são 5, essa é a verdade. Winston tenta resistir, mas a cada tentativa é esmagado pela dor e pela manipulação psicológica. Aos poucos, ele começa a perceber que sua mente está sendo moldada, que sua capacidade de distinguir o real do falso está se dissolvendo. Nesse processo, O'Brien revela a essência do partido. O poder não é um meio para alcançar algo maior, mas um fim em si mesmo. O partido não busca justiça, progresso ou bem-estar. Ele existe apenas para perpetuar o domínio absoluto. O'Brien afirma que o futuro será um mundo de obediência total, onde não haverá amor, amizade ou solidariedade, apenas medo e submissão. Ele descreve esse futuro com uma imagem perturbadora. Imagine uma bota esmagando um rosto humano, para sempre. Essa frase sintetiza a brutalidade do regime e a ausência de qualquer esperança de libertação. Winston, enfraquecido, começa a duvidar de sua própria sanidade. Ele se pergunta se não está errado em acreditar em uma realidade objetiva. O'Brien o convence de que a resistência é inútil, de que não existe verdade fora do partido. Essa manipulação é tão profunda que Winston começa a sentir que sua mente está sendo arrancada de si mesmo. É como se sua identidade estivesse se dissolvendo, substituída por uma obediência forçada. O capítulo 16 é um dos mais sombrios do livro, porque mostra a vitória quase completa do partido sobre Winston. A tortura não é apenas física, mas filosófica. O objetivo não é apenas arrancar confissões, mas destruir a capacidade de pensar de forma independente. Winston, que antes acreditava que sua mente era um espaço inviolável, começa a perceber que até esse último refúgio pode ser tomado. O partido não quer apenas controlar o que as pessoas fazem, mas o que elas acreditam ser real. Esse trecho é um lembrete poderoso de que o totalitarismo não se contenta em dominar corpos, ele busca dominar consciências. O'Brien, com sua frieza e clareza, representa a voz do poder absoluto, que não precisa de justificativas, apenas de perpetuação. Winston, cada vez mais fragilizado, está à beira da rendição completa, e o leitor sente que a luta pela liberdade está prestes a ser esmagada de forma definitiva. No 17º capítulo, Winston já está completamente fragilizado pelas sessões de tortura e reeducação conduzidas por O'Brien no Ministério do Amor. A resistência física e psicológica que ele ainda mantinha começa a se dissolver diante da pressão implacável. O'Brien, com sua calma cruel, deixa claro que o objetivo do partido não é apenas arrancar confissões, mas remodelar a mente de Winston até que ele se torne um verdadeiro devoto do grande irmão. Nesse ponto, Winston já não luta mais para defender a verdade objetiva. Ele começa a aceitar que a realidade é aquilo que o partido define. O'Brien insiste que a liberdade não está em afirmar que 2 mais 2 são 4, mas em acreditar no que o partido disser, mesmo que seja 2 mais 2 são 5. Essa manipulação filosófica e psicológica é o ápice da doutrinação. Não basta obedecer, é preciso acreditar. Winston sente que sua mente está sendo arrancada de si mesmo, substituída por uma nova consciência moldada pelo regime. O'Brien também reforça a visão sombria do futuro. Ele descreve um mundo em que não haverá amor, amizade ou solidariedade, apenas medo e submissão. A imagem que ele apresenta é brutal. Um futuro em que uma bota esmagará um rosto humano, para sempre. Essa frase sintetiza a essência do totalitarismo do partido. O poder não é um meio, mas um fim em si mesmo,
e sua perpetuação exige a destruição completa da individualidade. Winston, cada vez mais debilitado, começa a perder a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é imposto. Ele já não confia em sua memória, nem em seus sentidos. O'Brien o convence de que a resistência é inútil, de que não existe verdade fora do partido. Essa rendição psicológica é ainda mais devastadora do que a dor física, porque significa a perda da própria identidade. Winston, que antes acreditava que sua mente era um espaço inviolável, agora percebe que até esse último refúgio foi tomado. O capítulo 17 é um dos mais sombrios e filosóficos do livro, porque mostra a vitória quase completa do partido sobre Winston. A tortura não é apenas um instrumento de punição, mas de reconstrução. O objetivo não é destruir os inimigos, mas transformá-los em crentes. Winston, diante de O'Brien, já não é mais o homem que escrevia em seu diário ou sonhava com a liberdade. Ele está se tornando aquilo que o partido deseja: um corpo obediente e uma mente submissa. Esse trecho é um lembrete poderoso de que o totalitarismo não busca apenas controlar o presente, mas também apagar o passado e moldar o futuro. Winston, cada vez mais fragilizado, está à beira da rendição completa, e o leitor sente que a vitória do partido sobre ele está prestes a se consumar de forma definitiva. Capítulo 18. Winston chega ao ponto mais crítico de sua jornada no Ministério do Amor, a Sala 101. Esse lugar, mencionado diversas vezes com temor por outros prisioneiros, finalmente é revelado a ele. A Sala 101 não é uma sala de tortura comum, mas o espaço onde cada indivíduo enfrenta aquilo que mais teme. É o terror personalizado, a arma definitiva do partido para quebrar qualquer resistência. Para Winston, o maior medo são os ratos. O'Brien, que conduz a sessão, sabe disso e prepara a armadilha final. Ele coloca diante de Winston uma gaiola com ratos famintos, pronta para ser acoplada ao seu rosto. O pavor absoluto toma conta dele. Até então, Winston havia resistido de alguma forma, tentando preservar sua mente, sua identidade e até mesmo seu amor por Julia. Mas diante desse medo visceral, ele não consegue mais se manter firme. No auge do desespero, Winston grita, traindo o último vínculo que ainda o mantinha humano: "Façam isso com Julia. Não comigo." Essa frase marca sua rendição completa. O partido não precisava apenas de sua obediência, mas de sua traição, da destruição de qualquer laço de amor ou solidariedade. Ao entregar Julia, Winston perde aquilo que o diferenciava, aquilo que ainda resistia dentro dele. O partido vence não apenas sobre seu corpo, mas sobre sua alma. Esse momento é devastador porque mostra a essência do poder totalitário. Não basta controlar o que as pessoas fazem ou pensam, é preciso destruir seus sentimentos mais íntimos. O amor, a amizade, a lealdade, tudo deve ser substituído pelo amor exclusivo ao grande irmão. A Sala 101 é o símbolo máximo desse processo, o lugar onde cada indivíduo é despido de sua humanidade até restar apenas a submissão. O capítulo 18 encerra a terceira parte do livro com a derrota definitiva de Winston. Ele não é mais o homem que escrevia em seu diário, que sonhava com liberdade ou que acreditava na possibilidade de resistência. Agora, ele é apenas mais um súdito do partido, moldado pelo medo e pela dor. A traição a Julia é o ponto final de sua rebeldia, a prova de que ninguém pode escapar do poder absoluto do grande irmão. Esse trecho é um dos mais impactantes de toda a obra, porque mostra que a vitória do partido não está apenas na repressão externa, mas na destruição interna. Winston, que antes representava a esperança de resistência, agora simboliza a derrota total. O leitor entende que, em Oceania, não há espaço para a liberdade, porque até os sentimentos mais profundos podem ser esmagados pela máquina do poder. Capítulo 19. Vemos Winston já fora do Ministério do Amor, mas completamente transformado pelo processo de tortura e reeducação. Ele não é mais o homem que sonhava com liberdade, que escrevia em seu diário ou que acreditava em resistir ao partido. Agora, Winston é apenas uma sombra de si mesmo, um indivíduo quebrado, moldado para obedecer e amar o grande irmão. Ele passa seus dias em um café, bebendo a áspera Vitória Gin, tentando preencher o vazio que sente. Sua mente está entorpecida, e sua vida se resume a uma rotina sem propósito.
O partido conseguiu o que queria. Winston já não tem mais vontade própria, nem capacidade de questionar. Ele se lembra de Julia, mas esse sentimento também foi destruído. Quando se reencontram por acaso, ambos admitem que se traíram na sala 101. O amor que os unia foi esmagado, substituído pela indiferença. O partido não apenas separou seus corpos, mas também apagou o vínculo emocional que os sustentava. Esse reencontro é um dos momentos mais dolorosos do livro, porque mostra que a vitória do partido não está apenas na repressão física, mas na destruição dos sentimentos humanos. Winston e Julia, que antes representavam uma fagulha de resistência, agora são apenas exemplos de submissão. O partido venceu ao transformar o amor em traição e a esperança em vazio. No café, Winston acompanha as notícias da guerra transmitidas pela teletela. Ele sente uma estranha emoção de orgulho e devoção ao ouvir os discursos do grande irmão. Aquele que antes era seu inimigo agora é objeto de amor. Winston percebe que sua transformação está completa. Ele não apenas obedece, mas acredita. Ele não apenas teme, mas ama. O último pensamento do livro é devastador. Ele amava o grande irmão. O capítulo 19 encerra a obra de forma sombria e definitiva. Winston, que começou como um homem em busca de liberdade e verdade, termina como um súdito fiel, moldado pelo medo e pela manipulação. A mensagem de Orwell é clara. Em um regime totalitário absoluto, não há espaço para resistência individual. O poder do partido não se limita a controlar corpos e mentes. Ele destrói até os sentimentos mais íntimos, substituindo-os por devoção ao grande irmão. Esse final é um dos mais impactantes da literatura mundial, porque mostra a vitória total da opressão sobre a humanidade. Winston, que representava a esperança, termina como símbolo da derrota. O leitor entende que, em Oceania, não há saída. O partido sempre vence. O romance 1984, de George Orwell, é uma das obras mais impactantes da literatura mundial. Publicado em 1949, ele apresenta uma distopia que continua atual, pois aborda temas universais como vigilância, manipulação da verdade, repressão política e destruição da individualidade. A trajetória de Winston Smith, que começa com pequenos atos de rebeldia e termina em completa submissão ao grande irmão, mostra como um regime totalitário pode dominar não apenas os corpos, mas também as mentes e os sentimentos. O partido não se contenta em controlar o presente. Ele reescreve o passado e molda o futuro, apagando qualquer possibilidade de resistência. A vitória sobre Winston é simbólica. Não basta que ele obedeça, é necessário que ele ame o grande irmão. Essa é a essência do poder absoluto. Entre os principais temas da obra estão: controle da linguagem e da memória. A novilíngua e a manipulação de documentos mostram como a verdade pode ser moldada pelo poder. Vigilância constante. A presença das teletelas e da polícia das ideias simboliza a ausência de privacidade e a paranoia coletiva. Destruição dos laços humanos. O amor entre Winston e Julia é esmagado, provando que o partido não tolera vínculos que não sejam com o Estado. O poder pelo poder. O'Brien explica que o partido não busca justiça ou progresso, mas apenas a perpetuação de seu domínio. O final sombrio, em que Winston declara amar o grande irmão, não é apenas uma derrota pessoal, mas uma advertência universal. Orwell mostra que o totalitarismo não precisa apenas da força. Ele pode conquistar corações e mentes, apagando até os sentimentos mais íntimos. Apesar disso, a obra também funciona como um alerta. Ao expor os mecanismos de manipulação e opressão, Orwell convida o leitor a refletir sobre a importância da liberdade, da verdade e da resistência. 1984 permanece como um chamado à vigilância contra qualquer forma de autoritarismo, lembrando que a luta pela dignidade humana nunca pode ser abandonada. Se você gostou deste resumo, não pare por aqui. Leia o livro inteiro para mergulhar na experiência completa que só a escrita de Orwell pode proporcionar. E se quiser adquirir o livro físico, clique no link que está na descrição.